Toda a elegância de um ambiente planejado você encontra na Select Móveis Planejados. Qualidade e garantia de 3 anos em contrato. Atendemos Palmares do Sul, litoral norte do Rio Grande do Sul e região metropolitana. Conheça nossos trabalhos no Instagram, @SelectMóveis. Estilo e detalhes que combinam com o seu projeto e com você. Fone e WhatsApp 51997519775. Olá pessoal, vamos lá para mais um episódio do Filosofia Simplificada, que é este espaço que eu procuro fazer aqui um pouco mais informal, com uma edição mais simples, mas especialmente para que a gente possa fazer um bate-papo aí relacionado aos cuidados com o tipo de linguagem na parte da filosofia. Acho que a filosofia, tendo uma linguagem mais leve, mais simplificada, ela se torna bem mais atrativa. Então é um vídeo mais simples e visando essa linguagem, o pessoal já está aos poucos ficando acostumado. Inclusive quero agradecer muito aí, que eu tenho recebido muitas mensagens, especialmente no direct, sugerindo alguns temas aí, algumas mensagens, né, sugerindo temas, falando que está muito bacana o sistema de filosofia simplificada, porque fica mais fácil o entendimento e algumas pessoas vendo assim, de fato, o quanto é importante e o quanto é bacana, o quanto a filosofia pode ser legal, o quanto pode ser bacana. Então esse engajamento aí que eu estou conseguindo ter com o pessoal aos poucos, né, eu quero ser muito grato mesmo para o pessoal que está acompanhando aí e nos dando esse feedback, esse retorno sobre a questão da filosofia simplificada. Hoje nós vamos falar sobre moral e ética. Moral e ética é uma situação muito comum, né? Algo que a gente ouve muito falar na nossa vida e às vezes a gente não sabe de fato a definição filosófica. Sem enrolar muito, né? Primeiro vamos ver o que é moral e ética, né? Bom, questão da moral. A questão moral é o nosso modo pessoal de agir no nosso cotidiano, sendo direto, né? E a questão ética é o nosso modo social de agir, tá? Então, moral é aquilo que é meu, social é como eu ajo dentro da sociedade. Inclusive aqui, ó, hoje eu vou usar dois autores que falam muito aí sobre essa questão de moral e ética, tá? Claro, o Aristóteles não podia faltar, sempre tem o Aristóteles, né? E nós temos aqui um livro que é uma bíblia da moral e ética, que é a Ética a Nicômaco, e vamos falar do Kant também. O Aristóteles, como a gente já falou aqui, ele é chamado de o filósofo dos filósofos, ele viveu 350 anos antes de Cristo, e na Grécia, né, grego, e o Kant já é um filósofo alemão do século XVIII. Então a gente tem dois momentos aí, mas para ver o quanto é importante a moral e a ética. E claro, a gente vai pegar alguns exemplos dos dois, sendo um pouco mais direto aí. Bom, o Aristóteles, ele sempre dizia que a ética, ela está associada à virtude e também à felicidade. E ele sempre desenvolveu toda a sua filosofia dizendo que tudo dentro da filosofia, dentro da nossa vida, tende para o bem, que é o que ele chamava de eudaimonia, que é aquele bem final, o bem, tudo que a gente faz tem o objetivo de estarmos sempre bem e felizes. Isso seria a tradução de eudaimonia, né? Mas tem essa mistura entre natureza, né? Tudo que está dentro da natureza e que ocorre de forma com o seu fluxo natural, que a gente não pode impedir nem modificar muito, mas tem também aquilo que é determinado pelo homem, aquilo que o homem pode fazer, e é onde ele considera que a ética e a moral estão dentro destas situações e questões que o homem pode fazer e desenvolver de determinada forma. Para ver a importância, então, que o Aristóteles já dizia que moral e ética estão dentro do caráter do homem e as suas formas de agir consigo e também dentro da sociedade tendem para o bem. Agora vamos dar um salto ali e pegar o Kant, né? O Immanuel Kant já falava outras questões. Ele tinha também a moral e a ética como os seus principais sistemas de estudo. Ele tinha algumas linhas filosóficas que ele desenvolveu. E aí, para nós simplificar e não entrando muito a fundo, muitas pessoas já ouviram falar no imperativo categórico. O que para ele era o imperativo categórico? É como a pessoa deve agir, como ela deve agir dentro daquilo que é considerado princípios benéficos dentro de uma sociedade. Isso para ele é um imperativo categórico. Então, ele considera que moral e ética também estão dentro dos seus imperativos categóricos para o considerado princípios de convivência, considerado princípios benéficos dentro de uma sociedade. Então, para a gente ver
a importância. As duas estão interligadas, mas eu vou usar aqui um exemplo do professor Clóvis de Barros Filho, que ele conta muito aí, e que está muito associado à moral e à ética, e que exemplifica muito bem. Ele é, inclusive, um grande filósofo contemporâneo. O professor Clóvis de Barros conta uma história de uma pessoa que, saindo de uma festa ou de algum local onde ele usou todo o seu dinheiro, está com fome e para em um armazém. Ali ele vê um alimento naquele armazém que ele está com muita vontade, ele está com fome, além do que é muito gostoso. Mataria a fome e ainda traria prazer aquele alimento. E ele não encontra ninguém, nenhuma pessoa, vou aqui adaptar, né, facilitar esse exemplo. Não tem um vendedor, não tem ninguém na loja, e ele bota a mão no bolso e vê que está sem dinheiro, tomou todo o seu dinheiro aquele evento que ele estava, aquela festa que ele estava. E ele pensa, bom, não tem ninguém olhando, eu tenho uma mochila, eu posso pegar esse alimento, botar na minha mochila e ir embora. Aí, essa pessoa fazendo isso, ou deixando de fazer, tem a ver com a sua moral. Ele pode simplesmente não fazer. Bom, eu não vou fazer porque a minha moral impede de fazer. Não é porque não tem ninguém olhando que eu vou roubar, porque isso é errado. Então, moralmente, ele estaria fazendo aquilo que é considerado correto, né, que é não roubar. Bom, mas pensando ainda nesse impasse de vou levar ou não vou levar este alimento, ele vê que tem uma câmera. Se tem uma câmera filmando, significa que pode ser comprovado este erro que ele estaria cometendo caso ele fosse imoral. Aí ele decide não fazer, não levar aquele alimento porque ele viu a câmera que estava filmando ele. Aí ele passa a ser ético, porque ético é não roubar, é não fazer aquilo que está errado dentro de um conjunto de costumes sociais daquele momento. E lembrando aí que dentro da ética, tem diversos momentos da história. Então teve situações que já foram éticas há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, que hoje já não são mais, né? Viraram anacrônicos. Para aquele momento, aquele conjunto social considerou que aqueles costumes poderiam ser éticos. E hoje eles podem ser diferentes e a gente sabe de tantos exemplos aí que podem surgir com relação à ética, né? Então aí é onde se confunde moral e ética. Moral é eu saber que aquilo ali é errado, né? Roubar, levar aquele alimento, mesmo porque não tinha ninguém olhando, e não levar, então eu estou tendo uma atitude moral. E ética é eu não levar, e aí a pessoa pode estar pensando no conjunto, ele pode ter a moral e aí então agir de forma ética, e ele pode não ter moral e apenas agir de forma ética por medo da punição, né? Especialmente de uma punição que ele pode levar, pode ser com uma retaliação, pode ser com um julgamento social, como pode ser com punição criminal mesmo, de fato, caso cometa algo que está fora da lei e agindo de forma antiética, né? E aí eu já vou encaminhando para o fim aqui, finalizar com este exemplo aqui do Kant, aliás, do Clóvis de Barros. Eu vou trazer uma frase do Kant, vou ler aqui para o nosso pessoal, que diz, ó: não há diferença entre um homem de bons costumes e um homem eticamente bom no que diz respeito às leis. Um não tem diferença com o outro com relação às leis. Salvo que no primeiro, ou seja, o homem de bons costumes, os seus atos não tenham sempre e talvez nunca a lei como motivo único e supremo, enquanto que no outro a tenham sempre. O que ele quer dizer com isso? Que aquela pessoa que é moral, que tem as suas atitudes morais, não precisa se preocupar não precisa se preocupar com as leis, porque ele sabe que ele moralmente, agindo moralmente, ele está agindo de acordo com aqueles costumes que são considerados corretos e bons. Agora, se ele estiver agindo só eticamente, ele está pensando na lei primeiro. Eu não posso agir de forma errada dentro de um contexto social, porque eu vou ter as punições da lei. Então essa é uma frase que o Kant traz, né, e a gente pode associar aí o Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, dando a importância para a moral e para a ética, dando esse grande salto já agora para o século XVIII, é muito mais próximo do modernismo com o Kant, que é um filósofo alemão iluminista, também trazendo a importância da moral e da ética, inclusive colocando no seu imperativo categórico, que quer dizer nós devemos ser assim, morais e éticos, e ainda salientando que a pessoa pode ser ética, mas ela pode não ser moral, não ter moral nenhuma, né? Porque ela pode ser uma pessoa
que quando os outros estão vendo, ela age de forma correta dentro de um contexto social. Mas quando não tem ninguém vendo, vai lá e comete uma atitude errada, uma atrocidade, coisas que são consideradas errôneas e que mereceriam punições, mas como não tem ninguém vendo, ele vai e age assim porque ele não tem moral, ele está sendo apenas ético. Se a gente for considerar o que a filosofia prega, parece que para a gente poder ter uma sociedade boa, desenvolvida, em comunhão, mais humana, mais harmonizada, seria interessante que tivéssemos a moral, que é nós sabermos agir de forma correta, ainda que não tenha ninguém olhando, e ninguém precisa estar olhando para saber que estamos fazendo as coisas corretas, e claro, eticamente, que é poder usar toda a nossa moral, o nosso trabalho, o nosso cotidiano, dia a dia e ações morais dentro daquilo que é considerado ético, que é aquilo que é correto dentro de uma sociedade, que aumentaria, ampliaria esse bem comum entre todos, entre a relação familiar, entre a relação em sociedade, na sua sociedade, e assim num contexto como um todo, né, visando a melhora do seu estado, onde convive. Se todos formos primeiro moral e depois ético, teremos aí uma linha melhor para todos e que vem de uma trajetória lá desde o início da filosofia grega até os dias de hoje, passando aí pelo Renascimento, Iluminismo, Modernismo e tantas outras situações que são colocadas para nós no dia a dia, situações extremamente simples desde o momento que levantamos até a hora de dormir. Somos sempre apresentados a situações que nós precisamos agir com moral e com ética, agora melhor explicada. Moral, aquilo que é pessoal, como que eu vou agir tendo como exemplo sem que ninguém precise estar vendo, mas agindo de forma correta, e ética é agir de forma correta num contexto social, né, o nosso modo de agir dentro de um contexto social. Acho que assim ficou mais fácil, mais simplificado de poder separar o que é moral e ética, ainda que as duas estejam entrelaçadas e caminhem juntos, mas o quanto isso é importante para o bem da sociedade e para o nosso bem mesmo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que acompanharam, a todos que mandam sugestões, e sempre que quiser interagir, participar, conversar conosco aí, manda um recado, seja aqui pelo YouTube, seja pelas redes sociais, e é sempre um prazer poder falar um pouquinho mais de filosofia simplificada com esse objetivo de ter uma linguagem muito mais simples, tentar ser um pouco mais atrativo, sem muito exagero de linguagem, nem nada muito rebuscado, e poder levar de uma forma simples a filosofia e os seus temas, os seus principais temas, ao pessoal que nos acompanha aqui no canal de Luca. Obrigadão, até o próximo vídeo.